Então, tendo sofrido opressões em Listra, Icônio, Derbe, Paulo chegou a Antioquia fortalecendo a alma dos irmãos, e era isto que fazia. E quando se aproxime, entre em Antioquia, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas ele e Barnabé tinham feito e como a graça de Deus agira através dele e deles todos, abençoando os chamados pagãos. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ora, estando eles lá, alguns indivíduos que desceram da Judéia, de Jerusalém, do Vaticano cristão que começava a se formar, com aquela hibridização de cristãos e de sacerdotes, aonde já não era mais nem evangelho e nem judaísmo, já era o híbrido nascente. Vieram alguns desses indivíduos de Jerusalém para Antioquia e começaram a ensinar, a pregar, dizendo o seguinte: se não vos circuncidardes, se não fizeres a fimose ritual, segundo o costume de Moisés, se não tirarem o cabrestinho do pinto, não podeis ser salvos. Ai, meu Deus. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda, e não pequena discussão com eles, não pequena, chegou ao nível da contenda e não pequena discussão diante deste absurdo: se vocês, todos, pagãos, não se circuncidardes, não vos tornardes judeus, tirando o cabrestinho do pênis numa operação ritual, ninguém pode ser salvo. E Paulo e Barnabé não aguentaram. E houve contenda e não pequena discussão com esses tarados da religião, que tinham abandonado toda a noção da graça de Deus ou que jamais tinham conhecido o Evangelho. Então resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles que estavam em Antioquia, subissem até Jerusalém aos apóstolos que lá estavam e presbíteros que lá estavam, com respeito a estas questões, incluindo esta ridícula, que sem circuncisão não há salvação. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja de Antioquia, depois de uma certa quilometragem, os irmãos voltaram e eles foram seguindo na direção de Jerusalém, atravessaram as províncias da Fenícia, a Samaria, que hoje é a Cisjordânia, e subindo. Enquanto iam, Jerusalém está num elevado muito maior, enquanto subiam na direção de Jerusalém, eles narravam a conversão dos chamados pagãos, e ao contarem como gente em toda a Ásia Menor tinha crido no Evangelho, eles causaram grande alegria no coração sincero dos verdadeiros convertidos ao Evangelho no judaísmo. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, Paulo, Barnabé e os representantes da igreja de Antioquia. Foram bem recebidos também pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram a eles tudo que Deus fizera com eles e por eles e através deles. Então, insurgiram-se alguns
da seita dos fariseus, que diziam que haviam crido no Evangelho, mas queriam que o Evangelho coubesse no farisaísmo. E queriam que se aceitasse a hibridização entre a liberdade do Evangelho de Cristo e o farisaísmo, negando todo o encontro de Jesus com a seita dos fariseus, que são os encontros mais veementes, mais provocativos, ante os quais Jesus não cedeu 1 milímetro. Mas agora aqui, os crentes já estão fazendo concessões e hibridizações. E esses que se insurgiram contra Paulo e Barnabé diziam: é necessário circuncidá-los sim, e determinar-lhes que obedeçam toda a lei de Moisés. Aí ficaria anulado o escândalo da cruz, o está consumado de Jesus, o está pago. Aí se reescreveria outra vez o escrito de dívidas que havia contra nós e que constava de ordenanças e que nos era e nos é ainda totalmente prejudicial. Ele ao qual Jesus rasgou, encravando-o na cruz, ressuscitar-se-ia esse defunto morto na cruz do Calvário. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão que começava com o pinto e o cabresto. Tem misericórdia, meu Deus. Havendo grande debate, imaginem, grande debate sobre a essencialidade de cortar o cabresto do pênis do homem para que ele seja salvo. Ai! Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito não, isso não tinha mais do que 10 anos, e eles ainda estavam patinando em algo que Jesus tinha ensinado a atravessar e a aborrecer, porque não tinha nada a ver com a verdade do Evangelho. Desde há muito, Pedro diz, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, para com isso, Pedro, ouvissem os pagãos a palavra do Evangelho e crescem. Um episódio aqui, outro ali, o resto foi Paulo, em pouco tempo que espalhou. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Amém. E daí? Não era isso que estava prometido? Que Jesus falou acerca disso tantas vezes, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, a toda criatura. Meu Deus, que retado! E não estabeleceu distinção alguma entre eles e nós. Claro, lembra do lençol, Pedro? Não há acepção de pessoas. Purificando-lhes pela fé o coração. É só pela fé que Deus purifica o coração. Pedro prossegue, transformando o óbvio numa revelação. Isso aqui está atrasado de todo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o jugo a servis os ombros dos discípulos um peso que nem nós nem os nossos pais conseguiram suportar? Porque nós cremos ou não cremos que nós fomos salvos pela graça exclusiva de nosso Senhor Jesus, como também todos os demais o foram, porque nunca ninguém foi, ou será salvo senão pela graça, por favor imerecido, por uma decisão de Deus quanto a trazer e acolher. E toda a multidão silenciou diante do óbvio. E passaram a ouvir Barnabé e depois a Paulo,
que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os chamados pagãos, os não-judeus. Tão básico que até para confirmar o óbvio se tem que dizer: a prova disso é que Deus curou, fez milagres, como se Deus tivesse alguma coisa contra alguém que não fosse judeu. Ai. Depois que eles terminaram, falou Tiago, irmão de Jesus, que não tinha ido a lugar nenhum, só ficava em Jerusalém. Por isso, tinha se transformado no centro pivotal da autoridade apostólica. Falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro como Deus primeiramente visitou os gentios, forçadamente, aqui na casa de Cornélio, porque ninguém queria sair de Jerusalém. Isso digo eu. Como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Não dentre eles um povo para o seu nome, todos nós somos um só corpo. Paulo viria a dizer depois, ele derrubou toda a parede de separação. Mas a ideia ainda é essa: que bom que também entre eles e nós em Cristo somos um. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde tempos imemoriais. Fecha aspas. Pelo que, prosseguiu Tiago, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. É claro que não, né? Mas ao contrário, devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, que parem de adorar ídolos. Todo mundo que encontrou o Senhor já não tem mais olhos para ídolos. Bem como que se abstenham das relações sexuais ilícitas. Aí é aquela lista, ele mantém a lista lá de Moisés, ele foi seletivo. As relações sexuais ilícitas. Aí vai para Levítico 18, de 6 a 25. Aí estava todo mundo aqui danado, gente que é filho de primo com primo, que casou nas relações assim, de qualquer que seja a sorte de parentesco, e muitos outros níveis. Mas foi o que ele recomendou aqui. Não sejam idólatras, sigam a lista sexual de Levítico 18, de 6 a 23. Também não comam carne de animais sufocados. Se o animal foi morto sem ter tido seu sangue derramado, não coma esse animal. E também não coma sarapatel, nada com sangue, nem carne muito mal passada. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde ele é lido todos os sábados, disse Tiago, de cima do muro, um pouco dando uma folguinha para os gentios, mas dizendo o suficiente para fazer os fariseus dizerem legal, e afirmando a sinagoga, e que é um bom costume na sinagoga todo sábado ouvir a leitura de Moisés. Ai, meu Deus. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja de Jerusalém já bastante miscigenada, procederem assim, tendo elegido homens dentre eles,
decidiram enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé até Antioquia. Aí enviaram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os crentes em Jerusalém, escrevendo por mão deles o seguinte: o que chegou aos que estavam oprimidíssimos por aqueles que tinham vindo dizendo: se não cortarem um cabrestinho do pênis e não vos circuncidarem ritualmente, ninguém aqui vai ser salvo. Imagine, essas orientações aqui, quando chegaram, foram um verdadeiro alívio para quem estava tão oprimido, mas ainda estão muito aquém do evangelho anunciado e praticado por Jesus. Isso aqui é híbrido já é evangelho sendo relativizado pela construção humana híbrida. Os irmãos escreveram assim, os apóstolos de Jerusalém: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, na Síria, na Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização nossa, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, trazendo-vos angústias, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, a um consenso, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo, apanhando, sendo apedrejados e pregando onde ninguém aqui vai pregar. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, o Espírito Santo está virando matéria de acordo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Essa é uma construção que sempre me perturbou demais. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E se tivesse parecido bem ao Espírito Santo e não a nós, como é que ficava? Quem é que vence? Vence a gente, como é o que acontece todo dia. A recomendação são coisas essenciais: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, claro, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde, disseram eles. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, curtíssima. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido, porque o que tinham imposto sobre eles era impensavelmente ridículo. Essa carta, por mais que ainda seja a carta da conciliação, da média, já trouxe um alívio enorme. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram no amor de Deus. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz e os enviaram de volta. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali, naquela comunhão. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Evangelho, sempre. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam, se estão bem, se estão fortalecidos e firmes.
E Barnabé queria levar também João chamado Marcos, provavelmente o que veio a escrever o Evangelho, provavelmente aquele de Atos 12, em cuja casa havia uma reunião de oração enquanto Pedro estivera preso no cárcere. Esse Marcos que tinha saído e andado um tempo com Barnabé e Paulo, mas resolveu deixá-los no meio da primeira jornada, por razões da sua conveniência. Mas Paulo não achava justo, e dizia isso a Barnabé: levarem aquele que deles se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho, deixando-os sozinhos, nos espancamentos, nas lutas, nas fugas, na fome. Paulo disse: não, ele não tem estofo para aguentar a jornada. Houve entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, tal desavença que vieram a separar-se. E você veja como não dá para glorificar nem a Paulo, nem a Barnabé, nem a Marcos, nem a ninguém. Isso aqui é obra da carne. Frouxidão de Marcos, rigorismo de Paulo e, quem sabe, partidarismo de Barnabé, que era chamado homem de consolação, o filho da exortação, manso e amoroso, mas com uma capacidade também de se irar, todos eles. Não há nada louvável nisso aqui, é apenas a honesta descrição de como homens que alguns de vocês adoram como são semideuses, são apenas gente como eu e você. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, de onde ele era. Ele era natural de Chipre, ele voltou para casa com Marcos. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, que viera de Jerusalém, que decidira ficar em Antioquia, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. De algum modo, o consenso em Antioquia é de que, conquanto aquela desavença entre eles fosse totalmente desnecessária, quem tinha escolhido o caminho da ousadia, da intrepidez e da relevância histórica era Paulo. Por isso ele é encomendado pelos irmãos na sua jornada. E ele então foi e passou pela Síria toda, a Cilícia, confirmando igreja por igreja, povo por povo, e vendo como prosseguiam na fé. Esta foi a leitura de mais um trecho do Novo Testamento de carreirinha. Para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.